Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral para o ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. E vamos dar seguimento às nossas aulas, agora estudando as forças intermoleculares, muito importante para a gente entender vários tipos de interações, vários tipos de comportamentos de algumas substâncias. Isso é muito importante. Tá? Vocês vão ver que a gente vai continuar construindo conhecimento em cima daquilo que nós estamos estudando até agora. Tá? Vimos bem como é que são as ligações químicas, como é que são os tipos de ligação entre os átomos dentro de uma ligação química. Agora, formadas as moléculas e os íons, nós vamos entender como essas moléculas interagem entre si. Então a gente está indo de uma parte mais micro para uma parte mais macro. Ok? Pois bem, então hoje nós encerramos a unidade 2, que termina no capítulo 8, estrutura molecular e propriedade dos materiais, forças intermoleculares. Lembrando que todo o conteúdo está no nosso livro didático, tá? Por favor, vão lá conferir depois dessa aula, deem uma lida no capítulo, vejam, completem o conhecimento de vocês, tem muito box com curiosidade, muito legal, vale muito a pena dar uma lida lá no conteúdo do capítulo 8, ok? Então vamos à nossa aula número 15 de forças intermoleculares. Muito bem, essa foto é bem interessante, vocês estão vendo uma lagartixinha aqui, né? Pendurada assim no vidro, aí vocês podem perguntar assim: caramba, que interessante, ela tem uma grande capacidade de se aderir, né? Alguns animais assim. E o que acontece? Aqui a gente está vendo o teste, né, de o engenheiro testando tipo uma máquina, um aparato que você, né, coloca tipo uma ventosa, mas na verdade não é uma ventosa. Tá? Tem alguns animais que realmente têm ventosinhas aqui no dedo. Agora, nesse caso, não. Tá? Vocês estão vendo que não tem ventosa. Na verdade, a lagartixa está utilizando de uma propriedade, né, de atração, de interação entre as moléculas de um líquido que ela produz, né, que fica na sua patinha. Ela consegue interagir com o vidro, né, que ela está presa. E a interação entre essas moléculas... essas moléculas que ela libera na patinha dela, na verdade é um líquido, é um muco, né, uma espécie de coisa viscosa. Ela tem é tão forte essa interação entre essas moléculas, né, que na verdade são proteínas, que ela permite que ela segure como se fosse uma ventosa essa lagartixa ali, em posição estática, ela anda pela parede. Tá? Então aqui nesse teste eles estão testando uma substância que também tem o que a gente chama de tensão superficial. Depois quando a gente falar do exemplo da água, eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, mas carreguem esse termo, tensão superficial, de alguns líquidos. É muito grande, a ponto de você ver, apenas molhando as mãozinhas, a lagartixa consegue segurar nesse vidro e não cair. Uma outra coisa interessante, né, quem já viu, né, às vezes o pai de vocês, ou vocês mesmos, quando vão tomar, no caso não vocês, né, os pais de vocês, que vocês são menores, mas os pais de vocês pegam a cerveja quando está no bar, né, e colocam naquele aparadorzinho, aquele suportezinho de papel, né, que fica em cima da mesa. Não sei se vocês reparam que tem várias vezes que a gente, né, ou no caso vocês botam um copo de refrigerante ou de suco em cima daquilo, o que acontece? A água fica por fora do copo e ela acaba molhando, né, esse suportezinho que normalmente é papelão, né? E você vê que quando você levanta, ele vem junto com o copo. E vejam bem, a água, né, que condensou ali por fora, ela consegue, é tão forte a interação dessas moléculas de água com a superfície, tanto do copo quanto do suportezinho, que ela consegue levantar sem cair. A gente tem que tirar com a mão. Você vê que você bebe aquilo dali e o negócio fica. Você vê o tamanho da força. Isso aqui são as moléculas d'água interagindo entre si, que a gravidade não é capaz de romper essa interação e o negócio cair. O nome disso é tensão superficial, que explica um mosquito andar em cima d'água,
alguns animais conseguem andar em cima d'água, mesmo sendo um pouquinho mais pesado, né? O mosquito é muito levinho. Então é bem interessante como a tensão superficial da água é tão grande, a união entre essas moléculas é tão grande que ela consegue resistir até a um certo tipo de pressão em cima dela. Pois bem, quando a gente fala em estado gasoso, ok? Essas moléculas estão muito separadas umas das outras, então não existe força atrativa entre elas. Isso é quando a gente está falando, tá, de gases ideais. Num gás ideal, você tem, a gente já chegou a comentar sobre isso nas nossas aulas de estados físicos da matéria, que há assim, você não tem interação entre as moléculas ali e elas ficam livres, isso caracteriza o estado gasoso. Tá? Por isso os gases tendem a ocupar totalmente o recipiente que contém, porque eles são livres, eles conseguem se movimentar, as moléculas do gás conseguem se movimentar livremente, porque não há forças de atração entre elas. Isso eu estou falando de um gás ideal. Na verdade, o comportamento do gás não é exatamente o de um gás ideal, mas vamos pensar aqui num gás ideal, né, que você não tem forças intermoleculares atuando nessas moléculas. Muito bem. Já o estado líquido e sólido, você tem um impedimento dessa difusão, porque há uma interação entre essas moléculas, elas estão interagindo entre si. E são forças atrativas, forças que se denominam, tá, o título do nosso capítulo, que são as forças intermoleculares, tá? Também chamadas de forças de Van der Waals ou interações de Van der Waals. Pois bem, as interações de Van der Waals, aqui esse nome dado em homenagem ao físico holandês Johannes Diederik van der Waals, que também lá do final do século XIX e início do século XX. Essas interações explicam porque a maior parte das substâncias moleculares pode ser encontrada na natureza nos 3 estados físicos da matéria, ou seja, tanto no gasoso, quanto no líquido, quanto no sólido. Se não houvesse essa atração entre as moléculas, todas as substâncias seriam encontradas somente no estado gasoso, ou seja, é graças às forças intermoleculares, de atração principalmente, que a gente tem moléculas, né, compostos nos 3 estados. E essas interações também vão explicar solubilidade de alguns materiais em determinados solventes. O tipo de interação que essas moléculas têm umas com as outras, elas vão também dizer muito sobre a solubilidade de certas moléculas em alguns solventes. Pois bem, as forças elas podem ser intensas o suficiente para manter, por exemplo, muitas substâncias moleculares em estado sólido ou líquido. Tá? Forças muito fortes, digamos assim, muito intensas. Porém, são bem mais fracas que as ligações iônicas e covalentes. Vejam bem, quando a gente está falando de ligação química, ligação iônica e covalente entre átomos, óbvio que as ligações químicas são muito mais fortes do que as forças intermoleculares. Por isso que a gente não diz ligação intermolecular, a gente diz forças, são forças de atração. Tá? Embora uma delas a gente vai chamar de ligação, quando a gente chega mais lá para frente eu vou falar para vocês. Ok? Muito bem. Então vamos começar pelas interações íon-dipolo, que são umas das mais fortes que tem. Então, vamos começar estudando esse tipo de interação. O que a gente está vendo aqui? Tá? A gente está vendo aqui cloreto de sódio. Tá? Vou escrever aqui o nosso querido sal de cozinha, que a gente já viu que ele é Na+Cl- unido, tá? Em rede cristalina. Tá? Lembra de novo que a ligação iônica, na verdade, os compostos iônicos eles têm íons que estão se atraindo, né, e formando uma rede cristalina. E o que acontece? Quando a água entra e solvata eles, nós vimos, eu já dei até uma adiantada nesse assunto, que nós formamos uma camada de solvatação. E expliquei, inclusive, que a molécula da água se orientava conforme a carga do íon que ela está solvatando. Pois bem, vimos na aula passada de polaridade das moléculas que a água, pela tensão angular que ela tem, por ela ter essa geometria angular, e o oxigênio atrair os elétrons das ligações para ele, isso gera uma carga parcial negativa no oxigênio e cargas parciais positivas, né, pela questão
da Mi resultante, tá, ser diferente de zero, ou seja, uma molécula polar. A água tem polaridade, onde o oxigênio fica com carga parcial positiva e os hidrogênios com carga parcial, perdão, o oxigênio com carga parcial negativa e os hidrogênios com carga parcial positiva. Pois bem, então, obviamente que no ânion cloreto, quem vai se dirigir, ficar orientado para ele são os hidrogênios. Tá vendo? Os hidrogênios aqui em cinza vão ficar orientados porque eles têm essa carga parcial positiva e tendem a interagir com cargas negativas, ok? Já nos íons sódio, que é positivo, né, perdeu um elétron, ficou depletado de uma carga, está com uma carga positiva, a gente tem o oxigênio com carga parcial negativa, né, se direcionando por questão de atração e forma essa camada de solvatação. Então, está explicado, é uma interação íon, porque aqui nós temos um íon propriamente dito, e aqui a água, lembrem-se que ela é um dipolo. Ela tem um momento de polo, como vimos, devido à diferença de eletronegatividade e diferença de resultantes, né, de deslocamento de nuvem eletrônica. Como ela tem um momento de polo, então a gente pode ter uma interação de um íon de polo, com um íon pelo polo contrário a esse íon, porque, né, a gente já sabe que os opostos se atraem. Então, é isso, é atração íon dipolo. E ela é forte? É uma interação forte, porque aqui a gente tem, mais uma vez, Na+, Cl-. Aqui nós estamos trabalhando com cargas reais. Volto a falar. Os íons, eles têm carga de verdade. Ou seja, eles têm uma carga positiva e uma carga negativa realmente medida. É diferente da água, que você tem um momento de polo, uma carga aparente. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com íons, a gente vai estar trabalhando com cargas reais e com interações muito, muito fortes. Por isso que quando você dissolve o cloreto de sódio em água, dá para você tirar, para você dessalinizar a água, é muito mais difícil. Você tem que submeter a vários processos de destilação, e mesmo assim a destilação não consegue eliminar completamente sais dissolvidos em água. Por mais que a água destilada tenha menos sais, íons como o sódio e o cloro, eles ficam muito, muito, muito intimamente ligados. Tá? Você pode fazer evaporação da água, mas olha só que interessante. Mesmo que você coloque a água do mar para evaporar, no início vai sair aqui, vai ficar uma pasta de cloreto de sódio que vai se depositando à medida que a água vai evaporando. As grandes salinas são feitas assim. Mas chega um ponto que a interação entre o íon, né, e a camada de solvatação é tão grande que às vezes isso daqui, né, água solvatando íons, evapora também, ou seja, chega a acumular íons nas nuvens por causa disso. Por isso que nós temos inclusive descargas elétricas, né? Isso explica os trovões. A gente tem descarga elétrica nessas águas, essas águas também tendem a ter certo grau de salinidade, de tão forte que é essa interação. Então, para vocês verem, para você conseguir tirar íons da água, você tem que ter artifícios muito mais severos, como por exemplo um deionizador, que trabalha com resina de troca iônica, que é uma resina especial que vai tirando isso, enfim. Mas é muito mais difícil, é um tipo de interação muito, muito, muito forte e estável, ok? Bom, agora nós temos as interações dipolo-dipolo. E vejam bem, dipolo-dipolo, o nome já diz, agora não temos íons. Nós temos moléculas com cargas parciais interagindo em polos contrários. Aqui a gente tem o HCl, tá? Cloreto de hidrogênio, onde nós temos o Cl e o H aqui representados. O Cl é mais eletronegativo, a gente tem essa resultante aqui, essa Mi resultante para cá, porque o cloro é mais eletronegativo. Carga parcial aqui, a nuvem eletrônica, ela fica muito mais aqui perto do cloro do que do hidrogênio. Carga parcial positiva. Obviamente, o Cl vai interagir com H de outro, e o H vai interagir com o Cl de outra molécula. Esse Cl interage com outro H e eles acabam interagindo entre si. Tá? Obviamente, em termos de força, tá? A interação íon-dipolo é bem maior em termos de força do que a dipolo-dipolo.
é muito mais forte, porque aqui a gente não tem cargas reais, a gente tem cargas aparentes, mas deslocamentos eletrônicos de nuvem suficientes para gerar cargas e você ter um certo tipo de interação aqui. Ok? Então essa é a interação de polo. E agora vamos falar da famosa ponte de hidrogênio. Eu botei entre parênteses porque hoje em dia a gente usa o termo ligação hidrogênio. Vou explicar por quê. Tá? As interações entre os dipolos permanentes são especialmente intensas em moléculas que possuem um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Veja bem, a gente está falando de três átomos específicos, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio, que são átomos muito eletronegativos, ok? Veja bem, se você pegar a tabela periódica lá na direita, tá? Você vai ver que você tem aqui o flúor, você tem aqui o oxigênio e aqui a família do nitrogênio, aqui é do carbono, tá? E a eletronegatividade cresce para cá. Aqui você tem cloro, você tem enxofre, você tem fósforo, você tem o silício aqui, por aí vai. Então o que acontece? Bromo, iodo, enfim. A gente sabe que a eletronegatividade ela varia dessa forma, né? Ela cresce para cá e cresce daqui para cima, a eletronegatividade. Aqui nós temos os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica, ok? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando temos, presta atenção no que eu vou falar para vocês, que essa informação não tem no livro, mas entendam que quando temos X ligado a H, de forma que X é flúor, oxigênio, nitrogênio, o FON, né? Olha só, essa eletronegatividade de X é tão grande, a Mi resultante vem para cá, né? Porque os elétrons vão ser puxados para cá. Mas ela é tão forte, vou desenhar bem grosso, tão forte, que ela fica... Tá, como é que eu vou desenhar para vocês aqui? Vou até botar em outra cor. Vou botar em verde aqui. Que esses elétrons, eles ficam praticamente, tá? É como se a ligação tivesse assim, ó, toda concentrada quase no X e muito pouco aqui no H. O que que acontece? Acontece, tá? Que aqui ele está num estágio, tá? Vou escrever aqui, de quase F-, ou seja, é quase X-, né, que pode ser qualquer um dos dois. Que é quase uma ligação iônica, quase, muito perto. Não é, ainda é uma ligação molecular. Mas como são átomos muito eletronegativos, esse hidrogênio fica muito solto. Tão solto a ponto de que esse orbital, lembra-se que o hidrogênio, tá? Ele tem apenas a camada K, que ele contém um orbital que cabe 2 elétrons, que é o 1s2, que nós vimos lá, só que no caso dele é 1s1, né? Obviamente, presta muita atenção nisso, que ele vai ser um S2 porque ele está fazendo uma ligação, porque agora ele tem 2 elétrons na última camada. Porque ele pegou, o X está compartilhando um elétron dele com o hidrogênio. Então o hidrogênio acaba ficando com 2. Só que o X, ele dá o elétron, mas ele puxa tão forte para ele, que na prática é como se o hidrogênio tivesse como um S0. Ou seja, é como se não tivesse elétrons ali. O orbital está vazio. Tá? Está praticamente vazio, porque os elétrons eles ficam muito mais perto do X. Então olha só o que acontece. Tá? Agora isso daí, pessoal, eu não estou dizendo que o elétron saiu. Eu estou dizendo que isso daqui, ó, vou até circular aqui para ficar mais claro, é um praticamente. É um praticamente, não é efetivamente. Tá? Então o que acontece? Olha só. Essas ligações são interações que ocorrem entre dipolos, no qual o polo positivo é o hidrogênio, que se encontra ligado, como eu já falei. Vou apagar aqui para não atrapalhar a leitura, que isso daqui é só para relembrar a tabela periódica. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Olha o que vai acontecer, tá? Aqui no exemplo do flúor.
Vou desenhar aqui do lado. Como nós temos o flúor, lembrando que ele é da família 17, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Um está sendo compartilhado aqui, vou desenhar os 6 que sobraram da camada de valência. Mas o que acontece? Lembrem-se, tá? Lembrem-se que a resultante Mi resultante aqui está jogando praticamente esses elétrons todos aqui para perto do flúor. Tá? Então é como se esses 2 elétrons da ligação estivessem aqui, quase no flúor. O hidrogênio ficou com o orbital vazio, praticamente vazio. Olha o que ele pode fazer. Quando ele encontra outro HF, que está nas mesmas condições, ora, esse hidrogênio não está com o orbital praticamente vazio? Olha o que ele faz. Ó. Ele faz uma ligação covalente coordenada, colocando esses do ligação covalente coordenada. Ele praticamente, a interação aqui é sigma menos, sigma mais, é dipolo dipolo. Mas ele praticamente, a atração é tão forte por causa desse polo que é muito grande, né? Como eu falei para vocês, assim, é uma carga muito, deixa eu fazer assim, bem grande para você ter. É como se fosse uma carga muito negativa, e aqui é uma carga muito positiva por causa dessa diferença de eletronegatividade. Flúor, oxigênio e hidrogênio são muito eletronegativos, eles puxam tanta nuvem para eles, que esse orbital fica vazio e aqui acaba tendo, olha como é representado, com tracejado. Então ele praticamente faz realmente uma ligação, tá? Que é quase uma ligação covalente coordenada. Lembre-se que eu estou usando quase, praticamente, porque ela não chega a ser. Uma ligação covalente, obviamente, que é mais forte que uma ligação de hidrogênio, mas a ligação de hidrogênio é tão forte que ela chega perto, ela passa na trave de uma ligação covalente. Por isso a gente não usa mais o termo ponte, a gente usa o termo ligação hidrogênio. Então, é uma atração entre um dipolo negativo, que é flúor, oxigênio ou nitrogênio, e um positivo, que é hidrogênio. E isso acontece com hidrogênio, basicamente. Tá? Então, quando você tem oxigênio ligado a hidrogênio, flúor ligado a hidrogênio e nitrogênio ligado a hidrogênio, nós vamos ter ligação hidrogênio ou ponte de hidrogênio entre esses átomos. E aí, o que acontece? A interação íon-dipolo é mais forte agora que a ligação hidrogênio, ela vai ficar em segundo lugar, porque lembre-se, a íon-dipolo é muito forte, porque tem uma carga real, que vai ser muito mais forte que a ligação dipolo-dipolo. Isso, pessoal, tem que ficar na cabecinha de vocês, esse é o ponto mais importante da aula, esse tipo de comparação entre íon-dipolo, ligação hidrogênio, dipolo-dipolo, porque isso vai seguir agora para a vida de vocês até Química 3, tá? Então é importante vocês terem isso na cabeça. Voltem para ver essa explicação de novo, que é a ligação hidrogênio é a coisa mais importante da Química 1, para vocês terem, principalmente quem está na área de alimentos, ok? Vocês vão falar muito de ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio entre as moléculas. Pois bem, aqui estamos vendo exemplos, tá? Por exemplo, aqui moléculas que se atraem por meio de hidrogênio. Aqui é de ponto de hidrogênio. A água é um exemplo clássico. Tá? Temos oxigênio, temos hidrogênio. Diferenciação de carga. Esse oxigênio aqui está praticamente fazendo uma ligação coordenada, dando 2 elétrons dele para esse hidrogênio que praticamente ficou com o orbital vazio. Lembrem-se, a questão aqui é que a gente tem um hidrogênio que ele fica tão positivo que ele praticamente fica com os elétrons, ele fica sem elétron, então ele aceita receber elétron, par de elétron para completar ele, então ele fica muito agarrado ali, ok? Então é uma ligação muito forte. Outro, isso daqui é uma molécula orgânica, tá? Isso daqui é carbono, isso daqui é hidrogênio, isso daqui é oxigênio, tá? Esse é o CH3, CH2, OH ou, né, C2, eita fé, C2H5OH, esse daqui é o álcool, tá? Etanol, álcool etílico. E o álcool etílico, olha o que ele tem, oxigênio e hidrogênio no final,
vai fazer ponte de hidrogênio com outro álcool. Hidrogênio e oxigênio. E aí está aí explicado porque o álcool se mistura tão bem com a água. Porque quando entra a água aqui no meio da brincadeira, olha que legal. Água. Ponte de hidrogênio entre o oxigênio do álcool e o hidrogênio da água. Perfeito. Por isso que a água é um solvente maravilhoso para álcools, em geral, coisas que tem hidroxila, que tem OH, tá? Os açúcares, tá, são muito solúveis em água, porque olha só, os açúcares ele tem muitos terminais hidroxilas, como por exemplo a glicose. Olha que interessante, tá? Isso daqui é uma molécula de glicose. Olha que interessante. Então, OH, OH, OH. Olha quanto lugar ela tem para fazer ponte de hidrogênio com água. Então, isso explica por que a glicose, tá? O açúcar é tão solúvel em água. Porque ela tem muitas hidroxilas, tem muito OH. Tá? E isso explica a alta tensão superficial da água. Olha só o mosquitinho aqui. Tá? Olha o mosquitinho aqui pairando em cima da água, porque as moléculas ficam tão unidas que ela forma um tapete, tá? Muito estável. E com isso ele consegue praticamente flutuar na água, mas isso é porque a água aguenta a tensão. Ele não rompe a ligação entre as moléculas da água ali. Ok? Então ela é bem maior do que a interação da água com o ar. Olha que interessante. Ok? Ele também explica porque uma lâmina de barbear, ou seja, se você pegar uma lâmina de barbear, aquela giletezinha fininha, e botar na água, ela vai flutuar. E a densidade dessa lâmina é 8 gramas por centímetro cúbico. Ela é 8 vezes maior do que a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Ok? A tensão superficial da água gera uma força para cima. É a força de empuxo que a gente tanto estudou, que explica porque as coisas boiam na água. Entendeu? Então é muito interessante, por isso que a água é um composto maravilhoso e a gente acaba tendo muitos fenômenos associados a essas forças da água, isso são muito interessantes. Ok? E como eu consigo quebrar a tensão superficial da água? Né? Se alguém já teve a experiência de tentar, às vezes, quando dá mosquitinho na luz, né? Aí você vem com a bacia d'água, tenta matar um mosquito, só que o mosquito, olha só, o mosquito é levinho, ó. O mosquito não vai afundar na água, porque ele pousa na água e fica ali de boa. Agora, se você botar detergente na água, tá? O que acontece? O detergente, você deve ter visto, se alguém já vê a mãe falar, bota detergente na água que funciona. O bichinho afunda. Por que ele afunda? Porque o detergente ele entra aqui no meio, tá? E rompe essa tensão, tá? Superficial da água. O detergente, por motivos, né, que eu não vou entrar aqui nas estruturas dos detergentes, tá? Mas eles têm capacidade, são moléculas que têm capacidade de romper a tensão superficial da água. Então ele separa as moléculas de água e aí o mosquito afunda, tá? Ficou a dica, quando você não conseguir matar um mosquitinho de luz assim, joga um pouquinho de detergente na água, faz espuma, que ele quebra a tensão superficial da água. Ok? Na química orgânica, lá na química 3 ou na química orgânica, dependendo de curso que qual curso que você fizer, você vai voltar nesse assunto, aí você lembra dessa aula aqui que eu falei da tensão superficial da água. E entre as moléculas apolares, eis a questão. Mas, professor, beleza, a gente viu as moléculas. E as apolares? Tem algum tipo de interação entre elas? Tem. Tá? As atrações que ocorrem... Eita ferro, desculpa. As atrações que ocorrem entre as moléculas apolares são denominadas de interação de polo induzido de polo induzido, de polo instantâneo de polo induzido, ou forças de dispersão de London, ou simplesmente forças de London. Vejam bem, alunos. Aqui, quando a substância é apolar, lembra que eu falei na aula passada que os hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas tipo a gasolina, o gás de cozinha, enfim, qualquer hidrocarboneto formado entre carbono e hidrogênio, tipo metano, tá? Que não havia diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, que isso daqui é uma molécula totalmente apolar. Por quê? Não há diferença de eletronegatividade, não, a Mi resultante aqui, ela é zero, porque não tem nem, assim, a distribuição eletrônica é totalmente uniforme, totalmente igual, você não tem geração de carga aqui. Beleza. Mas aí o que acontece? Essas moléculas, elas podem ter momentos de carga. Ó,
dipolo induzido, dipolo momentâneo, tá? Ou dipolo instantâneo. E como isso acontece? Da seguinte forma, que a gente tem duas moléculas apolares, pode ser um hidrocarboneto, qualquer coisa. O que acontece? No momento que elas se chocam, tá? Imaginem o seguinte, elas se chocam, nesse momento do choque, tá? Vou escrever aqui, elas se chocaram, choque. Olha, aqui nós temos o que? Nuvem de elétron, tá? São as camadas dos elétrons de valência aqui. Quando tem esse choque, os elétrons se repelem. Então, o que acontece? Momentaneamente, eles são jogados para o outro polo da molécula. É como se fossem dois balões de água que se chocam e eles acabam, né, se deformando. Eu deformo a nuvem eletrônica. Nisso que eu deformo a nuvem eletrônica, tá? Supondo que o núcleo do átomo esteja aqui, tá? Eu acabo jogando momentaneamente mais elétrons para o lado e menos elétrons para o outro. E isso gera o quê? Um dipolo instantâneo. Ele é instantâneo, que é dado pelo choque, simplesmente pelo choque molecular entre esses compostos. E isso gera uma carguinha muito pequena, mas que é possível você ter uma pequena atração entre esses dipolos, que depois é desfeita e refeita novamente várias vezes, porque as moléculas vão voltar para o seu estado natural, tá? E aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma pequeníssima polaridade, uma pequeníssima interação, mas que são momentâneas, tá? E nem preciso dizer que são as mais fraquinhas que tem. Ou seja, em termos de força, tá? Ó, vou botar aqui força. Ó, íon dipolo ganha, como eu já falei, é a mais forte de todos. No segundo lugar, a ligação hidrogênio. No terceiro lugar, dipolo. Quando você tem duas substâncias com momento de dipolo induzido. Em último lugar, London. As forças de London são as mais fracas de TEM, que são justamente as das moléculas apolares. E isso explica também muita coisa pra gente, tá? Como, por exemplo, ponto de ebulição das substâncias. Lembra que eu falei lá no início, quando eu falava de ponto de ebulição, eu falei, ó, mais na frente, a gente vai entender o porquê que o ponto de ebulição de algumas substâncias são maiores e o ponto de ebulição de outras substâncias são menores. Tem uma explicação para isso. Na química, tudo tem explicação, não existe nada sem explicação. Às vezes a gente não dá explicação aqui porque vocês estão no início, vocês estão ainda na química geral, aprendendo os conceitos, mas com o tempo as coisas vão se desnudando e vocês vão entendendo mais coisas. Mas olha só, o metano, ele é o que na temperatura ambiente? É um gás. Vocês já viram metano líquido? Até tem, mas você tem que botar a menos 161 graus para ele ficar líquido. Ou seja, o ponto de ebulição, que ele passa do estado líquido para o gasoso, é menos 161 graus. Lembramos que a gente considera a nossa temperatura de 25 graus Celsius como temperatura ambiente. Embora, dependendo do lugar, a temperatura ambiente, né? Lá em Bangu, no Rio de Janeiro, deve ser 40 graus, né? Porque lá é quente. Brincadeiras à parte, né? Em Pinheiral, a temperatura ambiente no inverno é um pouco mais amena. Mas aí quando chega o verão também fica na base mais de 40 graus também. Mas enfim. Mas o metano a 25 graus é um gás. É o gás, todo mundo sabe, né? Que abastece carro, né? O gás natural, etc, etc. E como ele é apolar, CH4, não tem momento de polo, a gente já viu que a gente tem a interação intermolecular, a dispersão de London, que é a mais fraquinha de todos. O HCl, ou ácido clorídrico, né? Depois a gente vai ver porque que a gente chama ele de ácido clorídrico. Aqui, por enquanto, vamos chamar de cloreto de hidrogênio. Ele tem momento de polo para o cloro, tá? A Mi resultante dele, o cloro, ele vai puxar os elétrons, vai ter uma carga parcial negativa aqui e uma parcial positiva no hidrogênio. Ó, já é bem maior, é menos 85. E há uma interação de polo, ok? Outra que é de polo, que é comum que vocês veem, é, por exemplo, a acetona. A acetona, tá? Ela tem essa estrutura aqui, ó, COCH3. Aqui temos um oxigênio que vai puxar um ami resultante para cá, tá?
e esse carboninho vai ficar positivo. Então, quando ele encontra outra cetona, tá? O oxigênio da outra cetona vai interagir com esse carbono aqui, com uma interação de polo. E a acetona, vocês sabem que é volátil. Você vê que ela, se deixar ela aberta, ela evapora com o tempo. Agora, o álcool e a água, a temperatura de evolução do álcool que a gente viu é em torno de 79 graus Celsius. A da água é 99, é 100 graus. E esses são o quê? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Perdão, ainda sou das antigas, às vezes chamo de ponte. Ou seja, ligação de hidrogênio ela tem muito mais força. Então, para você romper essa ligação e jogar essas moléculas para o estado gasoso, como é uma interação muito mais forte, eu tenho que dar 100 graus, eu tenho que dar muita temperatura para isso acontecer. Beleza? Agora, se eu pegar uma série de moléculas orgânicas só de carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, olha que interessante. O propano é muito usado em maçarico, tá? É um gás maçarico. Ele tem 1, 2, 3 carbonos. Tá? Ponto de ebulição, menos 42 graus. O butano, que é o gás de cozinha, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele tem um carbono a mais, ele é mais pesadinho. Já aumentou para menos meio grau. Tá? O pentano, que é um solvente muito utilizado em alguns experimentos, ele já tem um ponto de ebulição já 36 graus, já é volátil. Né? Ele já consegue ver em temperatura de 25, por exemplo, já vai estar líquido. Agora, se ele chegar em Bangu, em Pinheiral no verão, ele vai evaporar. Mas, então, aqui o que vai influenciar é o peso. Tá? Porque esse daqui tem 5 carbonos. E aí o que acontece? Um alcano, né, que é um hidrocarboneto de 12 carbonos, ele já vai ser sólido praticamente. Porque ele vai ser tão pesado que ele nem no estado líquido vai ficar. Mas a gente tem o que ali? Interação, dispersão de London. Mas aqui, como a interação eles são todos apolares e ponto final, o que vai valer aqui é o tamanho da molécula. Quanto mais pesada a molécula, mais difícil, né, dela ir para o estado líquido, dela se movimentar e de ir para o estado sólido. Então, como vocês viram, isso tudo tem explicação. Assim como a solubilidade. Olha que interessante. Benzeno e iodo. Vou desenhar aqui o benzeno para vocês. Ó. O benzeno é isso daqui. Ó. Ele é carbono e hidrogênio. Tá? Vou até desenhar. Eu desenhei ele numa forma que vocês só vão ver na química orgânica. Vou desenhar aqui com carboninhos. Ele forma um anelzinho de 6. Hidrogênio aqui, hidrogênio, 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 dupla ligação, dupla ligação, dupla ligação. Esse é o benzeno. O benzeno, tá? Como é carbono e hidrogênio, apolar. O Ami resultante é igual a 0, porque não tem diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, como eu falei. O iodo é isso daqui, ó. I2, tá? Benzeno é o C6H6, o iodo é o I2. I2, tem diferença de eletronegatividade aqui? Nenhuma, são dois átomos iguais, como eu falei, substâncias simples com mesmos átomos não vai ter dipolo. Então aqui a interação vai ser forças de London, às vezes com um choquezinho entre os iodos, aí vai ficar positivinho do lado, negativinho do outro, que são aqueles choques que eu falei. E essas forças, elas interagem entre si. Então o iodo também vai ter momentos, aqui vou desenhar o benzeno diferente aqui, que o benzeno vai estar mais positivo de um lado e mais negativo do outro, que eles vão acabar interagindo, então eles se misturam muito bem. Isso explica porque benzeno e iodo se misturam. Agora, iodo e água, tá, não se misturam. Aqui, ó, o iodo deposita todo. Porque o iodo é apolar. A água, para interagir, ela só interage com alguém que seja tão polar quanto ela, porque ela tem essa carga parcial positiva nos hidrogênios e a carga parcial negativa. É diferente desse momento, é muito mais forte, então não tem força suficiente para interagir. Tá? Não tem aquela interação de carga, porque as cargas têm que ser opostas para se interagir. Então aqui a gente tem uma... Por isso que a gente tem aquele conceito de semelhante dissolve semelhante. Olha a estrutura do benzeno aqui, eu nem vi. Acabei passando batido. Tá?
Água e benzeno não se misturam. Benzeno é apolar, água é polar. Também, pelo mesmo motivo, eles não têm, a água não tem com quem interagir, porque não tem carga suficiente para interagir com a água. Porque essas carguinhas aqui do momento da força de London é muito, muito pequenininha. Agora, olha que interessante, ó. Quando eu misturo água, benzeno e iodo, aí sim, o iodo que não mistura com a água, ele vai pro benzeno. O iodo, quando mistura no benzeno, ele fica com essa cor roxa, tá? E aqui ele fica amarelinho quando ele tá cristalzinho. O iodo foi todo pro benzeno e não ficou na água, porque ele gosta mais do benzeno, porque o tipo de carga que ele gera momentâneo do momento de polo, ele interage melhor com benzeno, que é apolar, do que com água. Beleza, pessoal? Então, essa é a explicação de solubilidade, a explicação agora química correta de semelhante e dissolve semelhante. Porque elas têm que ter, né, cargas suficientes para interagirem entre si. E com isso a gente pode ver quanto de álcool tem na gasolina. Olha que interessante. O álcool etílico, ou etanol, né, que a gente usa, é uma substância polar infinitamente solúvel em água, porque, como eu expliquei para vocês, ela faz ponte de hidrogênio, ligação hidrogênio com água, porque ele tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ok? Ele é infinitamente solúvel. Quando eu digo infinitamente solúvel, assim, a gente não consegue nem determinar quanto é que a solubilidade de álcool etílico em água. E, surpreendentemente, ele também é solúvel em benzeno, porque ele tem carbono e hidrogênio. Olha só a magia das moléculas orgânicas que vocês vão estudar na química orgânica, porque elas têm uma parte apolar e uma parte polar. Essa parte apolar vai interagir muito bem com benzeno. Olha que interessante. O álcool é um solvente muito utilizado para alguns tipos, para solubilizar algumas coisas, e algumas coisas apolares também, porque ele tem um pedacinho apolar e um pedacinho polar. Então ele age das duas formas. E, por exemplo, a gente pode dissolver o iodo, que só dissolvi em benzeno no exemplo anterior, eu posso dissolver ele em álcool. O iodo interage muito bem com essa parte apolar e se dissolve. Bem interessante, né? Então, por exemplo, nas farmácias, encontra-se a venda tintura de iodo em solução de álcool. Aí é de 2 a 10% de iodo. A gasolina comercializada no Brasil é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, hidrocarbonetos é isso que a gente viu lá naquele exemplo, em que a gente viu 3 deles, carbono e hidrogênio, muito apolares. Tá? Eles têm uma facilidade de combustão muito grande, são combustíveis. E o que acontece? A gasolina, ela tem um máximo permitido de adição de 27% do álcool, porque o álcool é mais barato, então você pode adicionar até 27% de álcool na gasolina. Muito bem, mas, no entanto, o etanol dissolve-se muito melhor na água do que a gasolina. Ou seja, se eu colocar álcool, é como se o álcool preferisse ir para a água do que para a gasolina, porque a força de interação dela de ponte de hidrogênio é muito mais forte do que a força de interação da parte apolar, que nem eu expliquei para vocês. Porque a parte apolar são interações de Van der Waals. Então, se ele tiver que escolher entre um e outro, ele vai preferir ir para a água. Ele prefere onde a ligação é mais forte, onde a ligação é mais estável. Então, um teste para verificar o teor de álcool na gasolina é misturar com água. Porque a gasolina nunca vai misturar com água, porque a gasolina é hidrocarboneto, a gasolina é apolar. Agora, com álcool ela mistura. Mas o que acontece? Aqui eu botei 35 ml de gasolina. Estão acompanhando aqui? Olha que interessante esse teste. Botei 35 ml de gasolina aqui. Coloquei água. Ok? Coloquei água. Olha o que acontece. Aqui tem 70 e aqui tem 47. 70 menos 47 dá quanto? Façam aí mentalmente, ó. De 70 para 47 aqui vai ter 10, 20, 23. Tá? Então o que acontece? Foi para 23 ml de gasolina. Diminuiu de 35 para 23 ml.
E aí a gente pode calcular a porcentagem de gasolina ali. Vou fazer rapidinho aqui, vou abrir minha calculadora só para a gente ver quanto é que vai dar. Ó, temos 23 dividido por 35 ml de gasolina, ou seja, temos 20, a gente em 35 ml, nós temos 23 ml de gasolina e o resto de álcool, ou seja, 12 ml de álcool. Vezes 100, isso é o cálculo de porcentagem da gasolina na água, porcentagem de etanol na gasolina, e isso vai dar 65%. Ou seja, temos 65% de gasolina e completando 35% de álcool, ou seja, é uma gasolina que está adulterada, porque só é permitido 27% de álcool etílico nela. Agora, vamos fazer uma questãozinha de Enem, tá? Lá da página 161, uma atividade só para ver como vocês já conseguem fazer algumas questões com o conhecimento que vocês têm de agora. Tá? Então, olha só, vamos olhar a questão. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, aí está mostrando como é que é a estrutura do polímero. O polímero significa que tem isso daqui repetido N vezes, tá? Então vai ter milhares desses aqui unidos, sempre com esse grupamento aqui exposto. E as fraldas de pano convencional constituídas de fibra de celulose. De cara vocês já sabem quem é melhor. A fralda de poliacrilato de sódio, que são as fraldas descartáveis, ou a de pano. A gente já sabe. Mas vamos ver a química disso daqui. Olha só. De cara, a gente olha isso daqui, ó, o tipo de coisa que tem para interagir com a água. A fralda tem que fazer o quê? Ela tem que reter xixi. Xixi é água, basicamente, né, com alguns eletrólitos dissolvidos. Então, olha só. Aqui a gente tem N a mais ou menos. Quando a gente tem separação de carga aqui, N a mais, quer dizer que isso daqui é uma interação iônica. Isso é um sal, tá? Porque tem separação de carga, acabou. Tá? E aqui tem oxigênio ligado a hidrogênio, que a gente viu que hidrogênio ligado a oxigênio, flúor e nitrogênio faz ligação hidrogênio. Agora, a gente tem que reter água. Aonde a água vai interagir mais forte? Aqui via ligação hidrogênio ou aqui via interação chamada de íon dipolo? Tempo para vocês pensarem. Ligação hidrogênio ou íon dipolo? Quem é mais forte? Obviamente, a água vai se ligar muito mais forte, porque aqui eu tenho ligação íon dipolo que é mais forte, eu tenho cargas reais para a água interagir. Então, vamos ver aqui. A gente já respondeu, mas vamos ver a de múltipla escolha que mais nos atende. Então, letra A, interações de polo mais fortes entre poliacrilato e água. Então, poliacrilato de polo não é porque tem carga. Já elimino essa. B, interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Água não é íon, água é molécula. Você não está vendo separação de carga aqui na água, então também não vai. C, ligações de hidrogênio mais fortes entre poliacrilato e água. Ligação de hidrogênio não vai ser porque eu tenho carga real aqui. Isso é iônico. Tchau. D, ligações de hidrogênio mais fortes entre poliacrilato e as moléculas de água em relações de polo induzido. De polo induzido, jamais, nem ligação de hidrogênio aqui. Tá? Você não tem molécula polar aqui para fazer de polo induzido. Agora, letra E. Interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Beleza, agora sim. Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água, que é o que vai acontecer aqui, ligação de hidrogênio, mas a gente viu pelo nossa setinha lá, que eu falei para vocês sempre fazerem, ó, íon dipolo, depois ligação hidrogênio, depois dipolo, e por último, London. Aqui são as forças intermoleculares da mais forte para a mais fraca. Então, letra E. Você está com isso na cabeça, entendeu, não precisa decorar, basta entender. Você entendeu o tipo de cada um, vocês conseguem responder esse tipo de questão. Uma questão de Enem, agora vocês já vão começar a ter mais maturidade para começar a tentar essas questões mais voltadas
para Química Geral. Então era isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá pela plataforma ou mandar um e-mail, enfim, vocês fiquem à vontade. Bons estudos, não esqueçam de acessar nossas plataformas para ver o nosso material e de também estar complementando conhecimento lá no nosso livro. Ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!